Olha, eu quero discutir hoje aqui com vocês sobre um ponto aí que eu reflito comigo mesmo, olhando aqui para as empresas e vendo também a renda fixa no Brasil. A renda fixa no Brasil é muito boa e aí fica a dúvida: será que realmente vale a pena arriscar aqui, arriscar o seu dinheiro aqui? Ou ficar na renda histórica, ou ficar na renda fixa, né? Ou historicamente no Brasil a renda fixa é muito forte e foi muito boa. Eu vou ver só os últimos 10 anos aqui com vocês, junto com o Investidor 10, esse site aqui que eu assino, tá? Até porque no máximo 10 anos, acho que 15 anos seria o ideal assim para a gente avaliar. Porque quando você vai para também comparando os últimos 20 anos, 30 anos, então dá uma distorção porque o CDI, no caso a Selic, né? O CDI é atrelado a Selic. E para quem não sabe, isso daqui é o que a renda fixa vai nos entregar, tá? É com base nisso que a gente vai ter toda a renda fixa. No caso, com base a Selic, né? E conseguir em seguida o CDI. Então, aqui a gente tem a Taesa. A Taesa realmente venceu o CDI. Então, quem investiu na renda fixa há 10 anos atrás e quem investiu na Taesa, a Taesa saiu melhor. Tá? Um caso aí de sucesso. Então, ótimo, beleza. Já pegamos um exemplo aqui que venceu. Aqui já foi melhor. Aí a gente tem também a Gerdau, uma holding aqui da Gerdau. Essa holding, por outro lado, não conseguiu, ficou lá atrás, ó, comparando só os 10 anos, tá? Só 10 anos. Quem pegou o timing e conseguiu investir lá atrás, a 15, ou bem no começo, se deu bem, vocês vão ver que ele detonou, mas tem que estar no timing muito certo, muito difícil. Quem pegou aqui, ó, já tá perdendo feio, né? Ficou aqui, tá no 0 a 0 ainda. Então, esse é um problema das ações, renda variável, é isso aí. Tá? Aí que a gente tem Klabin. Klabin, já por outro lado, está vencendo, vence o Ibovespa. O Ibovespa, que é o índice geral das ações, né? Então vence um pouquinho e que vence bem aí o CDI. Então, para quem investiu há 10 anos atrás em Klabin, Klabin é uma empresa muito boa, né? E realmente está vencendo o CDI. Mais um exemplo. Eu peguei exemplos aqui meio que aleatórios, só para a gente ver. Porto Seguro, beleza, está vencendo. Aí a pessoa vai lá e tem a infelicidade de investir numa Oi. Aí o que aconteceu? Mil reais há 10 anos atrás virou pó. Virou dois reais, tá? Então, aí a gente vê aqui que o Ibovespa vence, né? O CDI. Tá vencendo o CDI. Mas... Eita. Bom, tá vencendo o CDI. O Ibovespa, mas quem investiu na Oi dançou. E assim outras empresas. Você vai pegar empresa de aviação, você vai pegar pega Americanas para vocês verem. Tá? É só tristeza. Por isso que na renda fixa tem que diversificar bem. Não precisa pulverizar, tá? Eu não acho que pulverizar tá errado. Mas diversificar legal, tentar escolher muito bem a empresa para não acontecer isso, não entrar numa furada dessa. E se acontecer de entrar numa furada dessa daqui, ó, que ela seja só um pequeno percentual, né, da carteira. Então, esse cuidado. E aí, é uma reflexão assim que eu tenho que fazer comigo mesmo e passar com vocês. Ó. Aqui eu vou separar esse gráfico do IFIX, que é o índice de fundos imobiliários. Né? A gente tem discutido aqui sobre fundos imobiliários, que são mais estáveis no geral. Mas a maioria dos fundos são mais recentes também. A maioria dos fundos, os melhores que eu tenho visto, são recentes, coisa de 5 anos para cá. Antigo, assim, tem um ou outro bom e tem um monte que naufragou, tá? Tem alguns bons. E o IFIX tá lá, ó, perto do CDI. Por quê? Porque alguns foram bem, outros foram mal. Pior do que a CDI. Mas, ou seja, a CDI é a nossa referência aqui, que é a renda fixa, tá? Então ele ficou só um pouco à frente. Valeu a pena correr risco? Eu acho que olhando só o gráfico aqui, não, tá? É melhor ter ficado aqui. Você tinha ficado em paz. Seu dinheiro só sobe, nem um mês ele fica menos. Ele sempre vai aumentar um pouquinho. E você nunca vai ver ele menor do que tá. Vamos supor que você não tira, né? Você não tirou, tá? Você está só colocando lá na renda fixa. Então, é claro que aqui não está considerando os aportes, né? Você não está aportando, só colocou e largou, só uma comparação bem bruta mesmo. Então aqui não na minha opinião não compensou porque ficou só um pouco acima.
E a gente tem que vencer bem o CDI, senão não compensa o risco. Para você compensar o seu risco, você tem que vencer bem, senão não compensa. Não estará compensando. E aqui esse que está vencendo, eu coloquei o IDIV, porque eu acho até mais justo do que o IBOV, porque o IDIV pega um índice de empresas que distribuem dividendo. Então, o IDIV tá aqui, tá? Aí realmente já compensou, já tá uma boa distância. Tá lá, ó, já quase 200%, né? Uma valorização bem superior. Cada R$ 1.000 virou 2.545, enquanto no CDI... Opa, não, isso é fixo. O CDI 2.420 e o IDIV 2.800 e pouco, ó. Quase 2.900. Então, talvez tenha... compensou, mas assim, aqui você está correndo riscos, né? Se investiu errado, você vai estar aqui embaixo. Se você investiu mediano, foi mediano, você está aqui em cima. Se você investiu bem, você vai estar lá em cima. Vai depender muito. Então aqui você está no risco. Eu não sei, eu realmente não sei se compensa o risco. Não, aliás, se compensou o risco nos últimos anos aí. E olhando por mais do que 10 anos, a coisa vai ficar ainda superior para a renda fixa, porque lá no começo do plano, para quem começou muito lá no começo, no plano real, 30 anos atrás, mesmo 20 anos atrás, que é 2004, ali por aí, que teve uma Selic de 20%, né? No começo era 40% do plano real. Então fica muito bom para renda fixa, é muito difícil. Agora a questão é, para o futuro, o que eu especulo para o futuro? Eu, particularmente, assim, para o futuro, eu especulo que a tendência é o brasileiro ir migrando mais para a renda variável e a renda fixa ficando mais morna, né? E até ficando pior, assim, porque pensar em economias mais maduras do que o Brasil, eu vou pegar um exemplo bem grande, que é o do caso dos Estados Unidos, você vê lá que a renda fixa lá ninguém investe, porque dá muito pouco retorno. Então o pessoal vai para a bolsa de valores lá, isso lá é muito comum. Até pessoa física está tudo na bolsa, porque a renda fixa lá retorna muito pouco. Então, assim, o Brasil eu acho que não vai chegar nesse ponto, né, porque é até extremo, mas eu acredito que a renda fixa, a tendência dela com o passar dos anos, assim, longo prazo, é esmorecer um pouco, não ficar tão poderosa, né? Se continuasse assim, eu diria que não vale a pena, mas eu acredito, né, e é uma especulação minha, que a renda fixa não será tão forte assim nas próximas décadas. E aí a bolsa de valores pode performar bem melhor. É o que eu acredito e eu vou indo. Vamos tentar ficar nas melhores empresas, tá? Deixa um like aí, quem puder. E se inscrever no canal ajuda demais, tá bom? Dá muito trabalho. Eu tive que... Gravei mais de uma vez e estudar bastante, embora pareça que não. Mas tem que olhar bastante coisa, tá? Eu ia trazer algumas coisas aqui, mas eu vi que alguns sites falam bobagem, assim, na questão do percentual, assim, bem diferentes um do outro. Parece que é meio aleatório o negócio, tá? Então aí eu fiz uns cálculos até na calculadora do Banco Central e aí fiquei com esses gráficos aqui que eu gostei bastante, bem didáticos, tá bom? E aí, bom, a reflexão então de hoje é essa, tá? É uma reflexão, colocar também vocês para refletir um pouco e ver que assim, a renda variável tem os seus riscos, mesmo no longo prazo. Então tem que saber investir, diversificar, estudar bastante para tentar evitar as furadas. E vamos aí, vamos que vamos, tá? E lembrando assim que renda variável, falou em fundo, é renda variável, tá? Isso é outra coisa que eu vou ter que fazer talvez um vídeo só para comentar disso. Mesmo esses fundos de renda fixa, tipo que é fundo de CRI, fundo de debêntures, que é o FIINFRA, eles não são... Eu já vi gente falando que ele é um fundo... Ele é renda fixa, e não é, né? Não é renda fixa. Por mais que ele invista numa renda fixa, todo o core dele é investir em renda fixa, ele em si não é renda fixa, tá? Mas isso ficou para uma outra discussão. Então, se você quiser realmente renda fixa, é lá. É poupança, é LCI, LCA do banco, CDB, Tesouro Direto, tá? Isso é renda fixa. É LCI, LCA, né, que eu falei, tá? Isso é renda fixa, o restante não é não, tá bom? Valeu aí, até a próxima.
Vamos que vamos. Vou já logo mandar mais algum estudo aqui, tá? Vamos estudando junto e progredindo. Valeu.